Último episódio da segunda temporada de Ruptura e finalmente a gente vai chegando no desfecho do projeto Cold Harbor, que foi um dos principais temas dessa temporada. Mas a história também andou bastante para vários personagens como Dylan, Irving, Helena, Mark. Só que antes da gente começar a falar sobre tudo isso, vale dizer que vai ter spoiler nesse vídeo, então se você ainda não viu, vai lá, assiste e depois volta. Mas se você já assistiu, bora! A primeira cena mostra a Helena nadando numa piscina ao som de um relógio tic-tac. O que me impressiona é ela tá tão tranquilamente nadando depois de ter sofrido aquele episódio de quase afogamento com o Irving, né? Mostra que é uma pessoa bem focada e corajosa de estar nessa situação. Em seguida vem uma cena que pra mim é muito triste. Ela sobe pra tomar café da manhã com o pai dela, o James Egan. E aí o café da manhã inteiro dela consiste em um ovo cozido. Um ovo cozido, sem nada, nenhum tempero, nenhum salzinho, nem nada. É isso. Esse é o café da manhã dela. E não bastasse a refeição já tá meio triste, o pai dela ainda vira e fala assim: eu preferiria que você comesse os ovos crus. Pô, James, é sério isso? Come você o ovo cru e fica com salmonela então, um cara chato, velho. Nessa mesma cena, a Helena conta pro James que eles se encarregaram do Sr. Bailiff. O Sr. Bailiff, pra quem não tá lembrado, é o Irving, Irving B, Irving Bailiff. E quando ela fala que eles estão se encarregando do Irving, me lembrou do Drummond invadindo a casa do Irving e procurando aquelas anotações, encontrando as investigações do Irving em relação a Lumon. Então quando ela fala que estão se encarregando dele, será que eles estão se encarregando de tirar a vida dele, dar um sumiço nele de alguma forma? Porque assim, a gente sabe que a Lumon é uma empresa do mal que faz um monte de coisa errada, tá? Por exemplo, prendendo a Gemma lá em cativeiro, não deixa ela sair de dentro da empresa. Por outro lado, a gente ainda não viu a Lumon tirando a vida de ninguém. Será que eles queriam, na verdade, sei lá, sequestrar o Irving, deixar ele dentro da Lumon como Ruptura, só pra ele ficar como escravinho lá, trabalhando pra eles? Porque até onde eu me lembro, o único exemplo dentro dessa série de alguém tirando a vida de outra pessoa foi a Rigabi em cima do Grainer na primeira temporada, que ela dá aquelas pauladas com um taco de beisebol. E ainda nessa cena do café da manhã tem alguns detalhes que me chamaram a atenção pela simbologia. Por exemplo, a Helena está comendo um ovo. O ovo é algo que está intrinsecamente ligado à fecundação, à vida. E a gente sabe que esse tema da fecundação, ele está permeando também essa temporada de Ruptura, porque a gente descobriu, por exemplo, que o Mark e a Gemma começaram a ter uma rixa entre eles, né? A relação deles começou a ficar ruim a partir do momento que ela não conseguia engravidar. Isso se tornou um drama na vida deles. E aí tem todo o lance dela tentar fazer inseminação artificial, tal. Tudo isso está ligado à fecundação. Ao mesmo tempo, o ovo também é como se fosse uma vida, né? Porque um ovo dá origem a um pintinho, uma vida. E quando a Helena pega aquele instrumento e divide o ovo em vários pedaços, é como se ela estivesse pegando uma vida e repartindo em várias partes. O que não deixa de ser uma alusão à própria Ruptura, porque assim, até o começo dessa temporada, ou até o episódio que a gente acompanhou da Gemma, a gente tinha certeza de que a ruptura poderia ser feita uma vez, ou seja, a pessoa tinha consciência original dela e era criada uma segunda a partir do chip. Mas quando a gente acompanhou a história da Gemma dentro da Lumon, a gente viu que ela tem múltiplas personalidades. Tem uma Gemma que só vai no dentista, tem uma Gemma que só vive naquela outra sala, que é como se fosse uma véspera de Natal, além, é claro, da Gemma original. Então, quando a Helena faz essa divisão do ovo em várias partes, é como se fosse uma alusão a essas múltiplas personalidades que uma pessoa pode ter por conta do chip da ruptura. Também é interessante a maneira na qual a Hayley coloca os ovos ali no prato, porque no centro do prato tem três personagens ali, né? Um desenho meio renascentista. Parece ser um cara no meio sendo agarrado por duas mulheres. Será que isso é uma simbologia do Mark, que está meio dividido entre Helena e Gemma, né? A esposa original, e esse romance que ele está vivendo com Hayley/Helena? Entre o seu passado, que tem toda essa questão difícil de tentar tirar a Gemma de dentro da Lumon, e talvez o futuro que se apresenta com a possibilidade de se relacionar com a Hayley. Ao mesmo tempo, esse posicionamento dos pedaços de ovos parece formar um alvo ali no meio. E aí eu lembrei da conversa que ela estava tendo com o James, no qual ela fala que eles estão de olho, né, estão indo atrás do Sr. Bailiff. Então será que aquilo também não está representando que ela tem alguma coisa em mente, uma mira, né, que ela literalmente está mirando no Irving para acabar com a vida dele, já que ele está investigando a Lumon? Outro detalhe interessante é a maneira na qual a Helena corta os ovos que ela vai comer. Ela faz certinho aquele movimentozinho de faca,
né? Como se precisasse. Cara, ela tá comendo um ovo cozido, é totalmente mole, é muito fácil de você quebrar, pode quebrar até com um garfo. Só que ela é uma pessoa tão, sei lá, tem tanto esse aspecto assim de realeza, de normas, de etiqueta, que ela come bem certinho daquele jeito. E eu fico até pensando se ela faz isso só porque ela aprendeu a fazer assim, porque é costume, ou porque ela tá na frente do pai. E na frente do pai dela, parece que ela busca esse reconhecimento, ou pelo menos ela busca fingir que é uma pessoa toda polida na frente do pai, que é o grande CEO da Lumon. E aí, é claro, tem o contraponto. O pai dela tá sempre insatisfeito com ela. Parece que nada que ela faz é bom o suficiente, a ponto dele criticar ela tá comendo o ovo cozido, que ela deveria comer o ovo cru, porque, sei lá, porque ele acha que é melhor. E o interessante é que mais pra frente nesse episódio, o James Egan vai aparecer dentro da Lumon para conversar com a Halle. E aí a gente vê só um trechinho do começo da conversa dos dois, né? É uma cena bem curta, mas ali ele já chama ela de My Halle, como se fosse minha Heleninha, né? De um jeito mais carinhoso. E é meio bizarro porque parece que ele tem um carinho e uma admiração maior pela versão interna da Helena, da filha dele, da Halle, do que dessa outra versão, que é a Helena do lado de fora da Lumon, que ele conviveu a vida toda. Na cena seguinte a gente vê a Helena a caminho da Lumon e pra mim a coisa mais interessante aí é quando o zoom da câmera vai saindo, a gente vai vendo a tomada toda e aí a gente vê que na verdade a casa que eles moram é praticamente o quintal da Lumon, tá grudado com a empresa, mostrando que para essa família, né, para Helena, para o James, não existe separação nenhuma entre o mundo corporativo e a vida privada, quer dizer, eles praticamente moram dentro da empresa, o que não deixa de ser uma ironia e um contraste com a própria ideia da ruptura, porque eles criam um chip que é justamente para as pessoas separarem a vida privada da vida corporativa, só que eles mesmos vivem uma vida em que é tudo extremamente integrado, que não existe essa separação. E já que a Helena mencionou o Irving no café da manhã, vale a gente comentar o que acontece com ele nesse episódio. Quando ele tá chegando no apartamento dele, ele percebe que o apartamento foi invadido pelo Burt. Parênteses aqui, o sistema de segurança das pessoas que moram nessa cidade é uma piada, né? Porque a casa do Mark é invadida pela Gemma, a casa do Irving é invadida pelo Drummond e agora pelo Burt. Pô... Mas enfim, quando o Irving chega na casa dele, ele percebe que o seu cachorro Radar está apontando justamente para o Burt, que é quem invadiu e está sentado ali numa poltrona lendo anotações das investigações do Irving. E nessas anotações, o Burt lê em voz alta um trecho em que o Irving escreve que o Burt é suspeito de ser um dos capangas da Lumon, que ajuda a fazer com que a Lumon desapareça com as pessoas. E mais pra frente, a gente vai ver que ele tem razão, porque mais tarde o Burt leva o Irving até a estação de trem e no meio do caminho ele confessa que era uma espécie de capanga da Lumon que era responsável por dirigir um carro e levar as pessoas de um lugar para o outro. Ele tenta diminuir a própria culpa falando que ele só levava as pessoas de um lugar para o outro, que ele nunca machucou ninguém pessoalmente. Mas sei lá, cara, eu não confio direito no Burt, não sei se é verdade ou se ele falou só isso para amenizar. Inclusive, durante esse trajeto, o próprio Irving está desconfiado do Burt e pergunta se é isso que vai acontecer com ele naquele momento, né? Se o Burt está levando o Irving para ser executado em algum lugar. Mas felizmente pra gente que gosta bastante do Irving, a gente vê que na verdade o Burt ele estava tentando ajudar o Irving, pelo menos a princípio, porque ele compra uma passagem de trem pro Irving e fala assim, ó, pega esse trem, desce em alguma estação, não me fala qual estação você vai descer e meio que recomeça a sua vida, larga pra trás, nunca mais volta pra essa cidade, né? Deixa ela entender de que assim, é melhor você fugir, não falar nada pra ninguém, porque senão a Lumon vai descobrir e vai encontrar você, vai te pegar. Mas antes do Irving ir embora, tem ali um momento de romance, de carinho entre os dois, em que deixa a entender que o sentimento deles é genuíno. Eu ainda acho que o Burt tem mais segredos, mais coisas que a gente vai descobrir mais pra frente, mas a princípio parece que ele tá do lado do Irving mesmo, que ele tá apenas ajudando. A não ser que tenha, sei lá, um capanga da Lumon dentro do trem, pronto pra executar o Irving no meio do caminho, mas não pareceu. A grande questão que fica é o que vai acontecer com eles na próxima temporada, porque assim, acho que eles não vão mais aparecer nessa temporada, mas será que eles não vão mais aparecer na série? Será que foi realmente o fim da jornada do Irving e do Burt? Espero que não, porque eu gosto muito dos dois. E falando em demitidos da Lumon, rola um negócio interessante que é uma conversa entre a Gretchen, que é a esposa do Dylan, e o Dylan externo numa cena ali de café da manhã. Nessa cena, a Gretchen acaba confessando pro Dylan externo
que ela beijou o Dylan interno por cerca de 1 minuto. Aí quando fala que foi por cerca de 1 minuto, é pra ela deixar bem claro pra ele que ela quis fazer isso, né? Ela foi bem sincera, não foi tipo, foi um beijo meio, sabe, sem querer, ou um reflexo, uma coisa assim. Não, ela ficou 1 minuto beijando o cara, então foi porque ela quis. Inclusive, ela reforça essa ideia de que está insatisfeita com a relação deles quando ela diz que ele anda muito distante e que a versão interna dele lembra o Dylan do passado, o Dylan do começo do relacionamento entre os dois. Como era de se imaginar, o Dylan fica furioso e até ameaça se demitir, porque assim a Gretchen não vai mais poder se encontrar com o Dylan interno. Mas acaba que isso nem é necessário, porque na sequência a Gretchen vai até a Lumon conversar com o Dylan interno e fala que não pode mais se encontrar com ele, porque isso gerou problema para ela do lado de fora da Lumon. E aí o Dylan interno resolve se demitir. Mas um parênteses que eu ri demais com essa cena da Gretchen se despedindo do Dylan interno, porque primeiro que ele faz uma aliança de papel pra ela, que parece ser feito com aqueles papeizinhos de borracha, sabe, que fica em volta da borracha. E segundo, o que foi aquele grito no final? Gretchen! Eu rachei o bico com isso. Dentro da Lumon a gente também vê o Miltic se livrando da senhorita Huang. Ele fala pra garota que ela foi aprovada no programa Wintertide e que agora ela vai ser transferida para o Centro de Empatia da Lumon em Svalbard. Pra quem não lembra, já tinha rolado uma conversa sobre esse assunto do Wintertide, né? Porque a senhorita Huang é como se fosse uma estagiária ali que tá começando e ela precisava ser aprovada nesse estágio para poder continuar crescendo e ganhar essa possibilidade de crescer dentro da Lumon, que foi o que aconteceu também com a senhora Cobel. O interessante é que eles falam que o centro de empatia da Lumon fica na ilha de Svalbard, e aí você vai olhar no mapa, você vê que essa ilha é tipo um dos lugares mais remotos do planeta Terra. É uma ilha totalmente gelada, fria, que fica no Polo Norte, onde, sei lá, não tem quase ninguém. Então é um lugar extremamente frio para uma proposta quente como empatia. E durante essa conversa entre os dois, o Miltic não esconde que ele tá bem feliz que a senhorita Huang vai embora. Afinal, foi ela que dedurou algum dos comportamentos do Miltic que foram levantados naquele feedback pelo Sr. Drummond. Por outro lado, a senhorita Huang foi pega de surpresa e ela mostra estar meio ansiosa, assim, preocupada, porque na visão dela, ela ainda deveria ficar mais um tempo dentro da Lumon antes de rolar essa transferência. E para deixar tudo ainda mais cruel, o Miltic fala que a senhorita Huang precisa fazer um sacrifício de um bem material para concluir, de fato, essa aprovação para o Wintertide. E aí ele escolhe aquele brinquedinho de argolinha como sendo o tal do bem material a ser sacrificado. E ele faz a própria senhorita Huang pegar aquela estátua de aprovada no Wintertide e bater várias vezes até quebrar completamente o brinquedinho. Isso não deixa de ter um simbolismo, porque quando ela quebra o brinquedo, é como se ela estivesse deixando para trás a sua infância, né? O seu lado mais divertido, porque a partir de agora ela faz parte da vida adulta. Então é como se fosse um ritual de passagem mesmo, da infância para a vida adulta. E a crueldade do Miltic vai a um ponto dele ficar pedindo para a senhorita Huang bater várias vezes contra o brinquedo até ficar totalmente estilhaçado mesmo. Só que isso vai acabar acontecendo com ele mais pra frente nesse episódio, porque o Drummond vai chamar o Miltic para conversar para dar uma cobrada, porque o Mark não foi trabalhar e ele precisa que o Mark vá trabalhar para concluir o projeto Cold Harbor. Então ele exige um pedido de desculpas do Miltic e fica mandando o Miltic repetir de forma mais simples. Só que o Miltic se revolta e manda elegantemente o cara tomar naquele lugar. E aí ele explica que ele entende que ele está fazendo o papel dele. O papel dele é cuidar dos internos que estão ali trabalhando dentro do andar. O que eles fazem fora da Lumon é responsabilidade dele, Drummond, não do Miltic. E o interessante é que aqui rola aquela famosa síndrome do pequeno poder. Porque o Drummond gosta de exercer o seu poder de autoridade e fazer esse abuso psicológico com o Miltic. E o Miltic replica esse comportamento com a senhorita Huang. Aliás, o Miltic também já fez isso no passado com a Halle dentro do Break Room na primeira temporada. Isso é uma crítica ao ambiente corporativo em que a pessoa que tem poder sempre acaba abusando do seu subordinado, mesmo que ela mesma sofra esse tipo de abuso do seu superior. Mas e o Mark, hein, que faltou do trabalho? O Mark ainda está se recuperando daquele procedimento que a Rigabi fez nele, em que ela tentou afogar o chip da ruptura que ele tem no cérebro.
Enquanto isso, a Devon tá levando ele dentro do carro para se encontrar com a Sra. Cobell, lembrando que ela já tinha ligado para a Sra. Cobell para pedir ajuda ao final do último capítulo. Aí eles se encontram, ficam ali naquele lugar que é meio que um bosque e ficam numa enrolação esperando até anoitecer. Quando finalmente anoitece, o que eles fazem? A senhorita Cobell dirige, a Devon vai ficar do lado dela na caminhonete e o Mark escondido atrás, assim como a Sra. Cobell se escondeu debaixo do pano para poder entrar disfarçado em algum lugar. E que lugar é esse? São aquelas cabines em que a Devon deu à luz e que tinha outras pessoas dando à luz. Lembra que tinha uma mulher que deu à luz e que parecia que ela também tinha sofrido um processo de ruptura? Porque quando ela estava prestes a ter o bebê, ela tinha uma personalidade que dizia que o nome do bebê ia ser X, que eu não lembro mais qual é. E depois, quando a Devon vai conversar com a mulher de novo, a mulher parece que nem conhece a Devon. E por que eles vão para esse lugar? Porque se o chip da ruptura é ativado dentro dessas cabanas, a Sra. Cobell e a Devon vão conseguir conversar com o Mark interno a partir do momento que elas o colocarem dentro de uma dessas cabanas. E é exatamente isso que acontece, porque quando a gente vê o Mark dentro da cabana, a gente percebe que aquele é o Mark interno, não o externo. E um detalhe interessante dessa cena é, primeiro que a Cobell, para conseguir entrar nessa espécie desse condomínio aí, onde tem as cabanas, ela fala para a segurança que a Devon é uma das mulheres do James. Ou seja, coisa boa aí não tem, né? Como assim uma das mulheres do James? É uma das amantes? É mais uma mulher que ele engravidou e eles levam lá para fazer algum tipo de procedimento, seja aborto, algo do tipo? Outro detalhe interessante é que o código que a Sra. Cobell fala para que ela seja liberada pela segurança é uma frase do 34º episódio da série Twilight Zone, que segundo o Ben Stiller é uma das grandes inspirações para a ruptura. E aí, vocês curtiram esse episódio? Eu gostei porque fez a história andar e agora parece que a gente está bem perto de um desfecho mesmo, né? De acontecer alguma coisa grandiosa nesse último capítulo. E eu gosto quando as séries fazem isso que essa daqui fez, que é, eles estão preparando o desfecho, né, dessa temporada para alguma coisa grande que vai acontecer, alguma revelação, ou sei lá, eles conseguirem tirar a gema de dentro da Lumon, enfim. E eu gosto quando a série faz isso em 2 episódios, porque muitas vezes quando tenta fazer tudo no último capítulo, fica meio apressado demais. Então, como eles já foram resolvendo algumas pontas soltas, né, por exemplo, a história do Irving, a história do Dylan, agora vai dar para focar realmente num desfecho de Halle e Mark, nesse último episódio. E se você gostou dessa análise, não esquece de conferir outras que eu também fiz, porque eu tô fazendo a cada episódio. Então clica aqui num desses 2 vídeos, ou até nos 2, para você ver outras análises que eu fiz também. Muito obrigado por assistirem e até a próxima!